Bom dia, meus queridos irmãos, que realmente tenhamos uma escola sabatina proveitosa, em que todos nós possamos participar, tirar lições importantes para a nossa vida, tá certo? Então vamos fazer uma oração para nós começar a nossa lição, que tem como título a descendência de Abraão, tá certo? Oremos. Querido Deus e Pai, nesse momento iremos estudar a Tua Palavra, recapitular a lição desta semana, que tem como título a descendência de Abraão, que possamos também, como Teu povo, descendente do Senhor, mediante a fé pertencemos à descendência de Abraão, possamos tirar lições para que nós possamos cumprir a nossa parte na aliança e sermos fiéis ao Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha, né, irmãos? A Bíblia fala, né, que nós somos propriedade de Deus, separados por Deus para fazer parte da sua família aqui na terra, né? Abraão foi escolhido com a sua descendência. Você também foi escolhido e a sua família. Aquele que crê e é batizado é salvo com toda a sua casa. Você acredita? Você crê? É escolhido entre todos os povos na parte de domingo. Porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, fossem vocês o povo próprio. Deuteronômio 7, 9. Sem dúvida, o Senhor escolheu especificamente o povo hebreu para ser seu representante especial na terra. A palavra traduzida como próprio, no verso acima, singular, pode significar propriedade valiosa ou tesouro peculiar. Além disso, é crucial lembrar que essa escolha foi totalmente um ato de Deus, uma expressão de sua graça. Não havia nada do povo em si que eu fizesse merecer essa graça. Não poderia haver, pois a graça é imerecida. Então, Abraão, Jacó, Israel foi escolhido porque era melhor do que as outras nações, melhor do que os outros povos? Não, meu querido irmão, porque era uma decisão de Deus. Deus os escolheu não por eles ser melhores, mas para que Deus pudesse, por meio deles, abençoar as nações. Como Ezequiel 16:8 explicou a escolha do Senhor por Israel. Deus estendeu o seu manto e cobriu a sua nudez. Eram pecadores, de um caráter deformado, tinham uma ídola, mas Deus o cobriu com seu manto e cobriu a sua nudez. Então Deus salvou Israel, escolheu Israel por decisão sua. Nas partes de segunda-feira diz assim: acordo sobre a terra, Gênesis 35, 12. A promessa de que uma terra seria concedida ao povo de Israel foi primeiramente dada a Abraão e depois repetida a Isaac e a Jacó. No leito de morte, José repetiu essa promessa. No entanto, Deus informou Abraão que 400 anos se passariam antes que a descendência dele tomasse posse da terra. O cumprimento da promessa começou nos dias de Moisés e Josué. Moisés repetiu a ordem divina: eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrem e tomem posse da terra. Então essa foi o chamado, foi a escolha, né? E Deus agora faz um acordo para que Abraão entrasse e tomasse posse daquela terra. E aí Abraão, né, durante sua vida, peregrinou, não recebeu a posse, e 400 anos depois, os seus descendentes receberam a ordem para que, na liderança de Moisés, em seguida de Josué, entrasse na terra prometida. O que está implícito no texto de Deuteronômio 28, 1 e 15? Em resumo, a terra lhe seria dada como parte da aliança em que havia obrigações. Quais obrigações de Israel? Para se cumprir a promessa, o povo precisava de quê? Obedecer às leis de Deus.
Deus estava dando, Deus estava desapossando as nações, concedendo privilégio e honra e grandeza para Israel, mas eles deveriam, em contrapartida, serem fiéis à lei de Deus. Na parte de terça-feira, Israel e a aliança, mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhe ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. Jeremias 11, 8. Quando Deus chamou Josué e Moisés para conduzir o povo para a terra de Canaã, ele deu ali as condições. Deus iria conceder a sua parte, cumprir a sua promessa, desapossar as nações, mas o seu povo deveria ter um estilo de vida diferente, ser fiéis aos mandamentos do Senhor, honrar Deus acima de tudo, ser um testemunho para as nações, para que as nações fossem atraídas para Jeová. Mas o povo de Israel, ao tomar posse da terra prometida, se engrandeceram, engordaram, tornaram-se poderosos e a esqueceram do seu benfeitor. Começaram a se aliar às outras nações, a adorar ídolos no lugar do Criador, e a apostasia levou a eles a praticar atos abomináveis, mas imorais do que as pessoas que tinham sido desapossadas. Resultado, Deus chamou Jeremias e outros profetas para adverti-los, mas eles permaneceram no seu pecado. Resultado, Deus trouxe sobre Israel as maldições, a tisica, a febre, a escravidão, a exploração, a tortura, o pavor, o medo, o pânico, tudo veio sobre Israel, porque não cumpriram a parte que caberiam a eles. Essa lição também serve para nós, adventistas do sétimo dia, que fomos chamados como remanescente fiel, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas nós temos nos afastado dos caminhos do Senhor. Nós temos feito do dinheiro, da fama, dos privilégios que temos para nos separar dos outros, para mergulhar no mundo de prazer e de pecado. E aí vem a maldição sobre um povo infiel que não cumpre a aliança. Na questão de número 3, compara o texto acima com Gênesis 6,5, que trata do mundo antediluviano. Qual era o paralelo? É importante controlar os pensamentos? O item A diz assim: antes das grandes crises, a maldade foi intensificada. Lá em Gênesis 6, diz que os pensamentos dos homens eram má continuamente. Lá no seu leito, na sua cama, as pessoas ficavam pensando, planejando maldade, traição, corrupção, vantagens. Então o pensamento do homem era má continuamente, e veio o dilúvio. E hoje, como está? Israel também caiu nesse pecado, foram expulsos da sua terra, foram para a Babilônia, foram para o Egito, foram dominados pelos persas, tornaram-se escravos por causa da sua infidelidade, por causa da sua ingratidão para o seu benfeitor. Na parte de quarta-feira fala do remanescente. Mesmo diante daquela apostasia nacional, tinha um remanescente, tinha Daniel, Azarias, Misael, outras pessoas que foram fiéis ao Senhor. E Deus o honrou. Depois de Daniel veio Neemias, Esdra. Deus sempre teve um remanescente. E a lição fala desse remanescente. Apesar do repetido padrão de apostasia, juízo divino e arrependimento de Israel, que é a esperança encontramos em Isaías 4, 3, Miqueias 4, 6 e 7, e Sofonias 3, 12 e 13. Deus cuidaria do remanescente e o chamaria de santos. Deus tem um remanescente e o chama de santo. Você sabe quem é o remanescente? Bom, nós somos salvos pela graça. Nós fomos chamados de forma imerecida. Mas Deus nos separou para termos um estilo de vida coerente com a luz que nós temos.
E esse remanescente é chamado de santo, separado para a glória do Senhor, para testemunho para as gentes, para testemunho para as nações. Embora o plano de Deus para o antigo Israel tivesse se deteriorado pela desobediência, ele nunca foi completamente frustrado. Entre as ervas daninhas, algumas flores ainda cresceram. Muitos profetas do Antigo Testamento falaram desse remanescente fiel, a quem Deus reuniria para si como um belo ramalhete. O propósito de Deus em criá-lo e preservar um remanescente fiel era o mesmo que tinha sido para toda a nação de Israel, usá-lo como seu instrumento divinamente designado para declarar entre as nações a sua glória. É como eu já falei, Daniel era esse remanescente, junto com seus companheiros. E ali diante de Nabucodonosor, diante das nações poderosas da terra, diante de um povo ímpio, eles estavam ali exaltando, glorificando o nome de Deus. Nabucodonosor foi convencido a tal ponto de fazer um decreto que toda a nação, todo o império deveria adorar e servir ao Deus de Daniel. E aí, hoje, qual tem sido o seu papel? O seu vizinho tem olhado para você e disse: eu quero servir ao Deus do Pedro, da Joana, da Maria, da Fátima, do Canuto? Será que as pessoas têm olhado para nós e dizem: esse é o verdadeiro Deus a quem devemos seguir? Será que nosso estilo de vida, as nossas relações, a nossa vida como igreja, como unidade, tem sido esse testemunho? Deus tem um remanescente. E Deus tem um remanescente hoje. Se você ler o livro de Apocalipse, todo o livro de Apocalipse aponta para o remanescente. A Apocalipse 13 fala da besta. Apocalipse 17 fala da grande Babilônia, das meretrizes, né? E assim você vai vendo todos os textos se referindo, né, quando fala da união, fala de que há uma tríplice união que milita contra Deus. E aí, quando a gente analisa tudo isto, só encontramos um remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus, que é a igreja adventista do sétimo dia. Mas eu queria dizer que nem todo adventista do sétimo dia é do remanescente. Porque se eu, como adventista, não guardo os mandamentos de Deus, não tenho uma unidade com Cristo, não tenho comunhão com Cristo, não o represento no meu dia a dia, se meu estilo de vida é incoerente a essa realidade, então eu não sou remanescente. E aí, você é um remanescente, meu querido irmão? Você faz parte desse remanescente fiel, que é descrito em livro de Apocalipse? Na questão número 5, o que Jesus disse em São João 10, 27 e 28? Jesus disse que conhece as suas ovelhas, que elas ouvem a sua voz e lhe obedecem. Jesus, ele disse que é o bom pastor. Ele tem uma igreja, ele tem um remanescente, ele tem um povo separado aqui na terra. E esse povo o ouve, o escuta. E quem escuta, obedece. Muitas vezes eu digo assim: eu obedeço a Deus, mas o pastor não, minha mãe não, o meu ancião não, o diácono não. Lá na minha casa eu é que decido. Eu pergunto, se a Bíblia diz assim: sede submissos uns aos outros, então, como é que eu obedeço a Deus se eu sou insubmisso, rebelde, tenho minhas ideias próprias? Pense bem, o remanescente é fiel, ouve o pastor Jesus e lhe obedece, guarda os seus mandamentos. Na parte de quinta-feira nós temos o Israel espiritual. Já tenho deixado bem claro, que este é Israel espiritual, mas vamos comentar um pouco aqui a partir da introdução, que diz assim: apesar das falhas de Israel, o Senhor não abandonou o seu plano de criar um povo para servi-lo. No Antigo Testamento é retratada a expectativa de que o Senhor criaria um Israel espiritual, um corpo de fiéis, judeus e gentios, que continuasse evangelizando. Chegamos à igreja primitiva. Qual é a promessa que Paulo se referiu no verso 29? A promessa da vida eterna na Canaã celestial. Então, o remanescente fiel, ele sabe que é patriota, que faz parte de um planeta Terra e que precisa se alimentar, precisa de recursos, mas ele não se apega, ele não cria raiz, porque a sua pátria é a celestial. Por que Abraão peregrinou
e nunca construiu uma casa de pedra. Tinha recursos, mas ele olhava para a pátria celestial. E hoje, irmão, nós temos uma tendência de criar raízes, de nos fincar nessa terra. Eu quero ter a melhor casa, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter o melhor emprego, eu quero ter uma condição social mais elevada. Isso tem me prendido, me apegado. E aí? Quando sai o decreto dominical, que a minha casa vai ser saqueada, os meus bens vão ser saqueados, que a minha economia, minha poupança não vai ter mais nenhum valor, a não ser que eu negue a fé. E aí? Então nós temos que estar focados, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que economizar, temos que investir na obra de Deus, mas não devemos esquecer de que a nossa pátria é a celestial. É isso que moveu Abraão, que fez com que Abraão não ficasse triste quando Deus disse: olha, tu não vai receber nada não, a tua herança é que vai receber. Uma pessoa egoísta ficaria triste. Como é que Deus me tira da minha casa? Eu tinha propriedade, eu tinha uma família abençoada, uma família próxima, uma família respeitada, eu tive que deixar tudo. Qual foi a recompensa? A Canaã celestial. Se você, meu querido irmão, não pensar desta forma, você vai se decepcionar, porque nós vamos perder tudo, porque não trouxemos nada. Nada do que eu tenho, que você tem é seu, pertence ao Senhor. Tudo é dele. E isso vai ser tirado de nós, para que a gente tenha o coração livre, desprendido, para servir o Senhor. Essa é a visão. Na questão 7 diz assim: que elemento principal torna uma pessoa herdeira dessa promessa? E o que é que faz com que eu e você tenhamos acesso a essa promessa? A fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus. E essa fé não vem se você e eu não lemos a sua palavra. Se nós não ouvirmos a sua palavra, se nós não dedicarmos tempo para nos alimentar da palavra de Deus. Paulo deixa claro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus, tem dado importância à palavra de Deus, tem observado os sinais, as profecias que indicam que em breve tudo isso aqui será destruído, que não há segurança, não há amparo nas coisas da terra. Na questão 9 diz assim: o que significa ser cristão? Andar em unidade com Cristo e com os irmãos. Se eu não sou uma pessoa que tem uma relação com Jesus, que eu não mantenho comunhão com Jesus, que eu não me identifico com Jesus, que eu não faço de Jesus meu amigo inconfidente, e aí também leva para os irmãos. Como é a minha relação com a minha igreja, com meus irmãos, com a liderança da minha igreja? Muitas vezes eu digo assim: os adventistas, como se eu não fizesse parte desse povo. Quando eu digo eu estou me excluindo. Deus tem um remanescente fiel. E se você acredita, amém? Então, irmãos, isso motiva, isso faz a diferença quando nós acreditamos. Na questão 10, a última diz assim, Romanos 4, 16, 17, como esses versos nos ajudam a entender Gálatas 3, 26, 29. A aliança tem base na graça e na fé. Irmãos, a nossa aliança com Deus, ela aconteceu a partir de uma iniciativa de Deus. Nós não merecíamos, nós não tínhamos nada de bom. Nossas obras são como trapo de imundície. Quando nós fazemos coisas boas, o orgulho, a vaidade, vai por trás. Nós contaminamos tudo com o nosso pecado. Mas Deus achou por bem nos chamar, nos separar, para que nós possamos representá-lo aqui nessa terra. Então, é de graça, é uma oferta, é um presente. Mas essa oferta, esse presente, só vai ter importância para mim se eu acreditar. Se eu acreditar que Deus é poderoso, que me escolheu e se importa comigo, e que me salvou, e que eu sou salvo. Irmão, se você não acredita, eis a razão da nossa fraqueza, da nossa falta de expectativa, de estarmos abalados, desesperados, em pânico. Mas se nós acreditamos na promessa, acreditamos de que Deus nos escolheu. Irmão, olhe para a sua história, eu olho para a minha história e vejo quantas evidências. Eu estava lá nas trevas, mergulhado no sofrimento, sem uma expectativa de vida.
E de repente eu encontro uma Bíblia. Alguém perdeu a fé, jogou a Bíblia e eu achei. Por que Deus me conduziu para aquele livro precioso? Poderia ser para um livro kardecista, dos mormons, ou da evolução, de Charles Darwin, ou de qualquer outra teoria marxista. Mas peguei logo a Bíblia, e junto da Bíblia ainda um guia de estudos. Então eu não tenho dúvida de que Deus me chamou. Então por que eu vou ficar triste, desesperado? A vida tem canseira. Jacó, ao terminar sua trajetória, ele disse para Faraó: a minha vida foram poucos anos de canseira e fato. Teve uma família complicada, os filhos afundaram no pecado, mas ele se agarrou à promessa. Mesmo com canseira, enfado, aflições, ter que fugir por causa de barbaridade dos seus filhos, mas ele permaneceu fiel. E hoje seus filhos estão selados. No dia da ressurreição, cada filho de Jacó estará sentado num trono lá na Canaã celestial. Então, esse Deus que conduziu Jacó na trilha certa, no rumo certo ao porto seguro, é esse Deus que também quer conduzir eu e você. Você acredita? Você se sente um remanescente fiel? Um escolhido de Deus? Um separado por Deus? Você é ou não é uma pessoa escolhida por Deus? Separada por Deus? Amada por Deus? Você é ou não é um remanescente de Deus? Irmão? Você se sente como remanescente? Então dê glória a Deus. Você é amado, escolhido, salvo em Jesus. Então deixa que essa luz resplandeça nos outros. Atinja outras pessoas. Né? É esse o propósito de Deus. Vamos terminar nossa lição aqui na parte de sexta-feira. Ele diz assim: Deus não reconhece nenhuma distinção entre matéria de nacionalidade ou classe social. Ele é o criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo muro de separação, para abrir cada compartimento das costas do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso e ter acesso a Deus. Seu amor é tão amplo, tão profundo, tão pleno que chega a todos os lugares. Esse amor tira da influência de Satanás os que forem iludidos por seus enganos, colocando-os dentro dos limites do trono de Deus, o trono circuncidado pelo arco-íris da promessa. Em Cristo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres. Para descobrir os 4 títulos que Pedro aplicou à igreja, a maior parte desses títulos foi retirada dos textos que se referem a Israel. O que esses títulos enfatizam sobre o relacionamento da igreja com Deus? Exemplo, título: geração eleita, nação santa, povo escolhido, propriedade de Deus. Você imagina? Você faz parte de uma nação santa. Você é propriedade de Deus, escolhido de Deus. Você foi eleito por Deus, irmão. Então por que essa tristeza, esse medo, esse pânico? Muitos são os problemas. Às vezes eu fico pensando, irmãos, por que as pessoas saem da igreja? Porque o pastor não me cumprimentou. Ou porque o pastor não me deu atenção. Ou porque a minha irmã me tratou mal, não pegou na minha mão. Ou porque não foi na minha casa. Ou porque eu estava doente e não foram me visitar. Irmão, você foi escolhido, foi por Deus. Não foi por irmão. Você foi escolhido, foi por Jesus, não foi por pastor. Você faz parte desse remanescente, mas foi uma escolha de Deus. Você foi separado por Deus. Você foi eleito por Deus. Irmão, você pensa que é fácil? Na minha trajetória como cristão, muitas frustrações, muitos problemas, fora, na igreja, na família, doenças, coisas graves, momento de dificuldade. Como missionário, eu já passei dias, meses, comendo apenas milho com coco. Mas eu não perdi a minha fé. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo melhor para mim. Ele me separou, Ele me elegeu. Ele elegeu você. Você acredita?
que você é uma pessoa escolhida por Deus? Ah, mas tanto problema. Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e me siga. Jesus não enganou ninguém, irmãos. Ele disse para João Batista: bem-aventurado é aquele que não se decepciona comigo. Você está decepcionado com Jesus? Aí joga a culpa em todo mundo? Meu querido irmão, Jesus te ama. Você tem luz, você conhece o caminho, você conhece a verdade, você tem a vida. Você crê que você foi eleito por Jesus? Então não tema nem o corona, nem o desemprego, nem o infortúnio, nem as perseguições. Não tema, o Senhor é contigo. Mas por que essas coisas? A Bíblia diz que Jesus viria batizar, João Batista diz, Jesus veio batizar com espírito e com fogo. O fogo é que purifica, a aflição é que tira a escória, é que transforma, é que altera a nossa maneira de agir, de pensar. Eu preciso ser batizado com fogo. Você também vai ser batizado com fogo, o fogo das tribulações. Tá certo? Você aceita este batismo? Em nome de Jesus? Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai que habita nos céus, obrigado, Senhor, porque Tu nos separou como nação santa, povo peculiar, propriedade exclusiva de Deus. Obrigado, Senhor, porque nos elegeu para ser o Teu povo, ser o Teu remanescente fiel, que guarda os Seus mandamentos. Ó Senhor, ajuda-nos a aceitar isso com alegria. Em meio às tribulações, os problemas, a nossa fé não venha desfalecer, mas que nós devemos olhar para o alto e saber que Jesus, o Rei da Glória, está vindo, e o nosso nome está lá reservado no seu livro, para nos chamar de servos bons e fiéis. Ó Senhor, nos ajuda a sermos fiéis na nossa parte, na aliança. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.